Olá pessoal, meu nome é Gustavo, sou da Lógicos Tecnologia de Informação e Comunicação. Estou aqui hoje no Garagem Hacker, no Hackerspace aqui em Curitiba, para a gente comemorar o Dia do Leitor. E hoje, no Dia do Leitor, para dar dicas de leitura para a galera de Linux, eu separei alguns livros que eu fui juntando durante os meus estudos aí de Linux, software livre, servidores, redes. Vou falar um pouquinho sobre cada um, né? Para ficar de dica de leitura aí para quem está interessado em trabalhar com Linux, em conhecer mais o sistema operacional, enfim. Então, o primeiro livro que eu gostaria de mostrar para vocês é esse livro que é o Descobrindo Linux, do João Heriberto Mota Filho, que é o livro que eu acho que tem que ser o início, né, de quem está estudando em Linux. Ele é um livro bem didático, ele fala da história do software livre, e ele é um livro que reúne muitas informações. E o João Heriberto é um cara muito inteligente, ele tem uma metodologia para explicar as coisas bem interessantes. Então, enfim, fica a dica aí, o Descobrindo Linux para início. É um livro grande, tem 900 páginas, então toda a base do Linux aí, até mesmo para tratamento de servidores, você vai encontrar nesse livro. O segundo livro é o livro do Irá Ribeiro, que é Certificação Linux. Ele é um livro também voltado para a certificação LPI 1, mas ele é um livro bem interessante porque ele também é muito didático, e ele é um livro atualizado, então ajuda bastante. O terceiro livro também sobre LPI 1 é o livro do Luciano Antônio Siqueira. Ele é um livro mais resumido, mais sintetizado, para quem gosta de coisas bem objetivas, não muito detalhistas. Ele é um livro bem indicado. O próximo livro é o livro Linux, Guia do Administrador de Sistemas Linux, do Rubem Ferreira, que é um livro que também é um livro bem objetivo. Boa parte dele é em formato cookbook, né, ou seja, passo a passo, mas ele é um livro grande porque ele abrange bastante temas. Então, só um exemplo para vocês, ele vai do básico até a formação de cluster em Linux. Eu cheguei a testar até o capítulo de cluster, funcionou bonitinho, é um livro atualizado, bem bacana, mas ele é bem objetivo também, ele não perde muito tempo explicando os comandos. O próximo livro é o Linux a Bíblia, que é o último livro que eu adquiri, e confesso que eu fiquei bastante surpreso com esse livro, porque depois de ter lido 12 livros de Linux, eu imaginei que não ia encontrar muita coisa nova, e esse livro é um livro muito interessante, ele tem várias dicas, inclusive para segurança de dados. Ele trabalhou um assunto que eu não vi em outros livros, que era a configuração do C-Linux, por exemplo, que já é um assunto que envolve gerenciamento de kernel, então ele é bem bacana e ele é bem atualizado mesmo. Ele também tem foco um pouco em outras distribuições, como Fedora, CentOS, Red Hat. Não fica tanto só no Debian como acontece em boa parte dos livros que eu acabei lendo. Outro livro que eu queria mostrar para vocês, que também envolve muito a questão de Linux, porque basicamente ele trabalha em termos de terminal, e todos os exemplos que ele trabalha com redes são em Linux, é o Análise de Tráfego de Redes TCP, que também é do João Heriberto Mota Filho, que é o autor daquele primeiro livro que eu indiquei para vocês, que é um livro bem bacana para quem deseja ir conhecer Linux e conhecer também redes de Linux, né? Protocolos de rede, por exemplo. Isso é um assunto que é bastante destacado nesse livro. O próximo livro é o Certificação Linux LPI, de vários autores, dentre eles Steven Pritchard, foi traduzido pelo Bruno Gomes Peçanha. Ele é um livro muito bacana, só que ele é um livro que foi traduzido do inglês para o português, e do processo de tradução as coisas ficam um pouco diferentes. Às vezes você tem algumas coisas que ficam um pouco mais difíceis de entender, mas também é um livro bem recomendado. Ele é um livro muito utilizado para quem está se preparando para a LPI nível 2, né? LPIC 2. Outro livro que eu queria mostrar para vocês ainda é do André Status Filho, que é a Certificação Linux LPI 2. Esse livro aqui, ele é um dos melhores, um dos que eu mais recomendo, porque ele também tem uma metodologia explicativa muito interessante. A destacar, por exemplo, quando eu estava iniciando os meus estudos, gerenciamento de kernel era uma coisa muito difícil para mim, e no entanto, quando eu li o livro desse cara aqui, eu entendi assim de uma outra forma. Foi uma luz que me deu na cabeça, porque ele conseguiu explicar de uma forma com que eu pelo menos entendi. Talvez outras pessoas não entendam, porque tem outras formas de aprendizado, mas eu gostei muito, então eu indico. E do mesmo autor, do André Status Filho, tem Linux Controles de Rede.
que ele vai mais a fundo aí em algumas questões como Firewall, né? Ele também trabalha roteamento dinâmico, balanceamento de link, ele entra muito em Firewall, ele vai bem a fundo em IP tables, que é bem interessante. Normalmente a gente vê uma visão rasa sobre IP tables, uma regra ou outra, ele vai bem a fundo mesmo. Então, para quem está principalmente estudando aí para LPI nível 2, ele é bem indicado. Outro livro é o Certificação LPI 2, do Luciano Antônio Siqueira, cuja questão que eu levantei no livro do LPI 1, do mesmo autor, também é a questão da objetividade, né? Ele é bem sintético. Algumas pessoas preferem isso, conseguem entender melhor quando a coisa é mais objetiva, outros precisam de mais detalhes. Então esse é um ponto que pode ser negativo e pode ser positivo dependendo de quem estiver lendo o livro. Eu particularmente gosto das coisas muito detalhistas, então eu acabei achando o livro muito objetivo. Mas se você gosta de objetividade, não quer perder muito tempo, só quer ver o que o comando faz, né, de forma bem simples, sem se estender nas suas opções, esse é um livro indicado também. E por fim, eu queria indicar também 3 livros. Eu gosto muito de programação Shell no Linux, então também tem 3 livros em Shell no Brasil, né, em português, tem outros em inglês também, mas em português tem 3, e que eu vou dar dica agora para vocês. O primeiro livro é do Júlio Neves, que é Programação Shell Linux. Esse livro está na 9ª edição agora, se eu não me engano tem uma nova edição que já está sendo da editora agora. Ele é um livro que ele na verdade, assim, não é só programação Shell. Ele é para, se você quiser entender o Linux orientado a caractere, ou seja, Linux em linha de comando. Tudo que você quiser fazer na linha de comando, esse livro aqui vai te ajudar, porque ele trabalha muitos comandos, enfim. Mas também trabalha as questões lógicas do Shell, né? Laços, condicionais, enfim. For, while, e por aí vai. Ele é um livro bem extensivo, bem extenso também, ele tem 500 e poucas páginas. E o autor é muito engraçado, ele faz piada o tempo todo, então você acaba aprendendo a programar rindo, né? O outro livro que eu queria mostrar para vocês ainda é o do Shell Script Profissional, do Aurélio Marinho Jargas, que é, na minha opinião, de todos esses livros que eu li aqui, um dos melhores, de fato um dos melhores. O Aurélio, ele é um cara que tem uma metodologia fenomenal, ele conseguiu sintetizar não só o básico e o avançado da programação Shell, mas como ele também conseguiu estabelecer padrões, boas práticas de programação. Então, se você quiser programar no Linux, na linha de comando, e programar bem, com padrão, de forma com que outras pessoas entendam o seu código, que não fique aquela maçaroca, como dizem na linguagem dos programadores aí, esse livro aqui é bem interessante. E por fim, é o livro Bombando Shell, que é do Júlio Neves também, que é esse mesmo livro aqui, que é um livro que trata de programação Shell, mais voltado aí para caixas gráficas, para ferramentas que permitem que os seus programas tenham um visual melhor, não aquele visual root só de linha de comando preto, né, mas tem caixas gráficas, a mesma coisa que até pouca gente sabe que é possível fazer no Linux, na programação Shell. Então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Todos esses 13 livros que eu li foram muito bons para a minha formação. Eu posso dizer que 80% daquilo que eu aprendi em Linux foi a partir da leitura desses livros. Embora, claro, tenha documentação, internet, linha de comando, com as páginas de manual, de info, de help, mas os livros eles trazem o conhecimento de uma forma organizada, né, e progressiva. Você vai do básico no livro até o finalzinho, que é o avançado. Nenhum livro começa pelo avançado para chegar no básico. Então essa é a literatura que eu conheci, pelo menos, gostei muito. E hoje, no Dia do Leitor, fica a dica para você aí que está estudando Linux, ok? Leia esses livros que você não vai se arrepender.